Versículo 34. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e se levantou. Ele comeu e bebeu e se levantou, o Esaú. Foi isso que ele fez e foi pelo seu caminho. Assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. Até aqui. É até que eu vou ler. E ok. Bom, aqui nós entendemos que Esaú era um caçador habilidoso. Ele possuía esse talento, essa habilidade, ou esse dom, que era ser ótimo na caça. Porque aqui não diz que ele era um caçador, aqui diz que ele era um caçador habilidoso. Se ele era habilidoso, automaticamente ele possuía uma um certo tipo de domínio dessa área. Ele dominava a caça. E tanto é que ele caçava e ele trazia comida para casa. E Isaac amou Esaú porque ele comia de sua caça. O Isaac, que era o pai, comia da caça de Esaú, que nós entendemos que então Esaú, de certo modo, era o que trazia a caça, trazia a comida, ou melhor, o que era de carne para casa, através das caças que ele fazia, porque ele era um caçador habilidoso. Porém, Jacó não. Jacó era alguém que vivia dentro, ou melhor, passava mais tempo dentro da sua casa. Então era um pouco diferente. Jacó permanecia mais dentro de sua casa e Esaú permanecia na caça, na floresta, atrás de animais, matando animais e desenvolvendo essa habilidade. No nascimento de Jacó e de Esaú, os dois nasceram. Ó, eu vou ler essa parte aqui para vocês e eu já explico de maneira mais detalhada, ó. Versículo 24 do capítulo 25. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo com uma veste de pelo. E chamaram o seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão. Ó, presta atenção nesse detalhe. E depois dele veio seu irmão. E sua mãe segurou... Não, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. Isaac era da idade de 60 anos quando elas o gerou. Ok. O Jacó, ele queria a bênção de Esaú. Ele queria ter nascido primogênito. Ele queria ter nascido primeiro. Nessa época, quem era primogênito possuía alguns benefícios. Um deles é que seria o líder ali daquela família. Assim que o pai morresse, o pai, o qual era Isaac, essa liderança iria para Esaú. Porque mesmo que nasceram dois meninos dentro da barriga, o que nasceu, o que foi tirado primeiro, automaticamente receberia esse cargo, esse patamar de primogenitura. E como Jacó, ele não saiu primogênito, ele ficou incomodado com isso. E nós percebemos que já no início, quando ambos tinham saído da barriga, o Jacó já queria puxar o Esaú para que ele pudesse sair. No início isso já aconteceu. Mas ok. E agora, partindo agora que eu já expliquei isso, já expliquei o nascimento, então Jacó, desde o ventre, ele queria ter nascido primeiro. Só que aí quem nasceu? Esaú foi tirado primeiro. E Jacó foi tirado segurando o calcanhar de Esaú. Então, segundo isso, nós entendemos que Jacó queria a bênção, queria a primogenitura, queria aquilo que foi dado ao primogênito. Ele queria seu próprio primogênito pelos benefícios disso, mas ele não conseguiu. Então, certo dia, como Esaú, e como está escrito aqui, Esaú foi para caça. Esaú era um caçador habilidoso, caçava, e Jacó ficou em casa. Então, Jacó cozinhou um ensopado, e Esaú veio do campo. Ele cozinhou ensopado para dar esse ensopado pro Esaú,
Então Esaú trocar aquilo que era tão importante para ele por algo que não era tão importante, só que era importante no momento, por algo que não ia levar ele para outro patamar, que não ia definir o futuro da vida dele. Ele poderia ter cozinhado para ele. Era difícil. Ele tinha chegado do campo, estava cansado, mas ele poderia ter cozinhado, ao invés de ter trocado aquilo que era mais sagrado que Deus tinha colocado nele por um prato de comida. Ou seja, ele trocou aquilo que Deus deu para ele, aquela bênção que Deus deu para ele, por algo do momento, porque ele estava sentindo uma necessidade. Então, Jacó provavelmente deve ter pensado nisso. Não foi algo como, não, eu te dou esse prato de comida e você me dá a sua primogenitura. Ele provavelmente, não está escrito aqui, mas para uma pessoa chegar a uma conclusão dessas, ela tem que raciocinar um pouco. Então, Jacó provavelmente devia estar pensando, criando algum plano, alguma estratégia, até que Esaú chegou. Quando Esaú chegou, Jacó disse: meu irmão, você está com fome, você está cansado e você quer dessa sopa. Vamos fazer o seguinte, eu te dou essa comida aqui e você me dá a sua primogenitura. Então Esaú disse a Jacó: do que me serve essa primogenitura? O que me serve essa bênção de Deus? Tá, eu vou falar como ele falou, depois eu vou traduzir. Ele disse: de que me serve essa primogenitura, sendo que eu estou desfalecendo? Eu estou cansado, eu quero comer, estou morrendo de fome. E aí, ele trocou com o Jacó. Mas em outras palavras, seria: de que me serve essa bênção que Deus me deu? Deus me deu essa bênção, mas de que me serve ela? De que me serve essa bênção que pode determinar todo o meu futuro, se o que eu quero é um prato de comida que está agora no presente, é aquilo que está no agora? E por conta disso, Esaú deu aquilo que era muito importante para si, para Jacó. Por quê? Porque não pensou. Porque a necessidade foi maior do que o raciocínio que ele tinha. Aquele desejo de consumir esse prazer na hora foi tão forte ao ponto de que ele não quis e não usou o seu raciocínio lógico para que ele pudesse pensar, raciocinar e entender e compreender que, pera, eu vou trocar aquilo que é tão importante para mim por um prato de comida. Nada acontece por acaso. Tudo que acontece, acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, se Esaú saiu da barriga primeiro que Jacó, foi a escolha de Deus. Mas então Esaú deixou de lado isso que Deus tinha escolhido para ele por um prato de comida. Eu sei que por um prato de comida nós somos capazes de fazer tudo. Eu sei disso. Nós seres humanos somos fracos. Nós seres humanos não somos super poderosos. Nós podemos ser super poderosos se Deus estiver em nós, porque automaticamente, ou seja, dessa maneira, Deus se faz presente em nós, Deus está em nós e nós temos o poder dele. Mas agora nós seres humanos, o ser humano suporta aproximadamente 3 dias, no máximo, sem beber água, 1 semana sem comer. A não ser que tenha uma força divina maior, por exemplo, Deus, e permita que esse ser humano consiga ficar por mais tempo. Só que normalmente esse é o tempo que um ser humano fica sem beber água e sem comer. E Esaú estava com fome. Só que pensa comigo, possa ser que Esaú pudesse cozinhar algo para ele comer ali, e ele comesse e não comesse aquilo que Jacó fez. Só que ele preferiu a facilidade. Ele já estava cansado e ele quis aquilo que era mais fácil. E às vezes, nas nossas vidas, nós fazemos o mesmo que Esaú. Deus nos escolheu, Deus preparou a nossa trajetória, é só nós vivermos ela. Deus determinou coisas incríveis nas nossas vidas, determinou bênçãos, determinou coisas grandiosas para nós, nos prometeu coisas que ninguém é capaz de dar, e muitas vezes nós jogamos isso no lixo por um simples prazer instantâneo, por um simples prazer do momento. Aquilo que é importante de Deus para nós trocamos por algo qualquer. Às vezes Deus dá algo incrível para você, Deus coloca algo incrível na sua vida, então você troca
por um prazer do momento. Ah, isso aqui me dá prazer. Vou fazer isso aqui, vou me desviar de... Vou deixar o caminho de Deus e pronto, já era. Vou fazer isso aqui, que isso aqui me dá prazer. E peca, e peca, e peca, e peca, e peca, e peca. E tá fazendo o mesmo que Esaú fez. Então... E tem pessoas que julgam os personagens da Bíblia. Ah, mas por que Davi pecou? Por que Salomão pecou? Salomão se corrompeu? Meu irmão, se eles estão escritos na Bíblia... Ó, raciocina comigo. Se eles estão na Bíblia e Deus escolheu eles para fazerem isso que fizeram e não essas pessoas que julgam, é porque Deus sabia que eles eram certos. E essas pessoas que julgam, elas julgam, mas elas fazem o mesmo que esses personagens fizeram. E mesmo com tudo que eles fizeram, eles se esforçaram para fazer a vontade de Deus. E Deus usou a vida deles. Só que então, agora, partindo para esse outro ponto aqui, tem pessoas que julgam Esaú pelo que ele fez. Só que as mesmas pessoas que julgam são as mesmas que fazem. Às vezes você deixa Deus de lado por uma rede social. E Deus é o que você tem de mais importante. Às vezes você deixa a trajetória cristã, a trajetória de Deus, que Deus escreveu para você, por algo do momento. E esse algo do momento pode ser você se afastar de Deus por um pecado que foi prazeroso e você trocou aquilo que Deus tinha para você por algo do momento. Às vezes pode ser você fazer outras coisas que te afastem de Deus e Deus é o mais importante para você. E pode ser também você deixar o propósito que você tem, aquilo que Deus escolheu você para fazer, por um trabalho